Amém e amém. Bom dia a todos. Que alegria de a gente poder estar aqui em mais um domingo, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor, entoando cânticos a Ele. Eu queria convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia na palavra do apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 11, no verso 33 ao verso 36. Olha, esse, para mim, é o versículo mais lindo de toda a Bíblia. Ele mexe um pouco comigo. Esse versículo, para mim, é um dos mais completos hinos de louvores que nós podemos entoar ao Senhor. Quando nós olhamos as Escrituras, essas palavras de Paulo, ao reconhecer quem ele é e reconhecer quem Jesus é, quem Deus é, né, de fato, mexe e transforma com quem nós somos. E é esse versículo que eu tenho levado desde o início da minha caminhada, ele me acompanha durante todo esse trajeto da vida cristã, e eu queria ler ele mais uma vez com você. A palavra diz o seguinte, a partir do verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essas são as palavras do Senhor. Nós demos graças a Deus. Bom, como eu estava falando, esses versículos, né, eles são um hino de louvor, e talvez quando você olhar aí na sua Bíblia, né, tem um títulozinho, hino de louvor de Paulo, né, de Paulo ao Senhor. Né, e quando a gente começa a estudar, a gente vê, né, que esse hino de louvor, na verdade, ele se chama doxologia, né? Ou seja, você pegando ali a morfologia dessa palavra, doxologia, por trás a gente vai ver que no grego, doxa, ele significa glória, e logia, também no grego, seria traduzido como palavra, como discurso. Então, a junção desses dois termos, formando a palavra doxologia, que é o que significa isso, que a gente acabou de ler, nada mais é do que são palavras de glória destinadas a alguém. Ou então, expressões de louvor, expressões, uma exaltação de louvor a algo ou alguém. E no caso aqui de Paulo, é óbvio que ele faz ao Senhor Jesus. E tendo entendido que esse hino de louvor, tendo entendido, né, como Paulo ele se retrata ao Senhor a partir dessa exaltação, talvez a gente possa se perguntar o que teria motivado Paulo a fazer esse louvor, né? O que teria motivado Paulo a dizer essas palavras de exaltação para o Senhor. Bom, na carta de Paulo aos Romanos, como a gente acabou de ler, se a gente separar essa carta em seções, a gente vai ver que no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo ele destina, né, essa parte da sua pregação, da sua mensagem, para falar um pouco dos mistérios da salvação de Deus. Para falar de que forma Deus ele se revela para a humanidade, de que forma ele salvaria a humanidade. Então, como funcionaria o plano soberano do Senhor para salvar não somente judeus, e é isso que Paulo fala, mas agora também salvaria os gentios, e isso inclui a gente, o povo que não foi aquele escolhido para ser o Israel de Deus na antiguidade. De que forma essa salvação ela chegaria até nós, até os gentios daquela época? E é isso que Paulo está falando nesses capítulos da carta aos Romanos. E enquanto Paulo está ali, né, mencionando esses mistérios, mencionando essas revelações, eu acho que Paulo ele cai em si mesmo, entende a grandiosidade daquilo que ele está falando, e ele começa a exaltar o Senhor. Né? Quantos de nós
Às vezes a gente tá falando uma coisa, já algo de praxe das nossas vidas, e a gente cai em nós mesmos e diz, caramba, era isso, tudo isso que eu estava falando. De vez em quando eu estou pregando aqui, né, eu falo alguma coisa assim, meu Deus, era isso que o Senhor, Ele queria falar, né, e eu acho que foi exatamente isso que Paulo, ele viveu. Né, ele está ali num misto de admiração, de espanto com quem Deus é, e ele começa a entoar essas palavras. E aí, para melhor compreensão da gente, eu separei esse hino de louvor em 4 partes, que são basicamente os versículos, os 4 versículos. Mas a primeira parte que a gente vai compreender e vai analisar é a respeito da admiração de Paulo acerca da onisciência de Deus, acerca desse Deus que sabe de todas as coisas, que entende todas as coisas, né, que conhece tudo, que a sua sabedoria transcende o entendimento humano. E Paulo, ele começa já falando, né, ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Né, quão profundo é a sabedoria e o conhecimento do Senhor. E olha, o conhecimento que Paulo está falando não é conhecimento que nós temos acerca de Deus, mas é o conhecimento que o próprio Deus tem acerca de tudo, da humanidade, da terra, do universo. E esse mesmo apóstolo Paulo, ele, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 25, ele diz: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. E Paulo, ele traz esses versículos ali para Coríntios, porque havia uns boatos que judeus e gregos, eles estavam questionando a respeito desse Deus todo-poderoso. Como é que pode um Deus que se diz tão sábio, um Deus que se diz tão forte, não se perder ao longo da história? Como é que pode um Deus que se diz ter controle de tudo, descer para a terra, morrer como um ladrão, fraquejar ali numa cruz? Como é que pode esse Deus ser tão forte, ser o dono do universo? E ali, para aquela época, essa mensagem realmente parecia uma loucura. Parecia que ela era incompreensível. E aí Paulo, ele traz uma resposta, né, para esses questionadores, que ele diz, até a loucura de Deus, aquilo que parece incompreensível, que não tem sentido aos nossos olhos, até essa loucura é mais sábia do que a sabedoria que nós temos. E quanto à fraqueza que eles se diziam ter, que dizia Deus ter, Paulo diz, e até essa fraqueza que você diz que Deus tem ou que Deus é mais forte do que toda e qualquer força humana. Então, olhando para esse hino de louvor que Paulo, ele exalta o Senhor, a gente compreende que de fato não há como compreender a sabedoria e o conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas. Quantas vezes a gente já se deparou nas nossas vidas com determinadas situações, a gente começa a questionar, né? O homem, ele é um grande questionador de tudo, do mundo, das coisas, e a gente começa a questionar tudo, né? E a dizer, meu Deus, isso é uma loucura, né? Por que é que Deus está fazendo isso na minha vida? Quem nunca se perguntou, né, olhou para si mesmo, olhou para Deus e retrucou dizendo, né, o que é que Deus, ele tem com a minha vida? O que é que ele quer fazer? Todos nós um dia já perguntamos. E Paulo, ele olha aqui dizendo, né, para todo aquele povo que até essa loucura que a gente não consegue compreender é melhor e maior do que toda a sabedoria que há na nossa mente. Quão rico é a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Esse Senhor e esse Deus que criou todas as coisas, que entende todo o rumo da natureza, como ela funciona, que sabe, porque Ele mesmo criou o mundo, o universo, a terra, aquilo que a gente habita. Ele sabe de todas as coisas que são eternas, Ele sabe também de todas as coisas que não são eternas, que passam, né, que vão se acabar
ao longo do tempo. Ele sabe o rumo da história, porque Deus, ele é atemporal. Para ele não tem passado, não tem presente nem futuro. Para ele não tem tempo. Como compreender a sabedoria desse Deus? Olha, às vezes eu estou fazendo alguns trabalhos da faculdade, pesquisando algumas coisas, e eu uso muito o ChatGPT. E às vezes eu olho e digo, meu Deus, como é que o ChatGPT sabe de tanta coisa, responde, já tem gente rindo porque usa também, né? Geralmente são os mais jovens aí para passar na escola, né? Na faculdade, mas o ChatGPT é uma grande inteligência artificial, você pergunta coisas e ele responde, e quando eu olho para isso, eu digo, meu Deus, como é que ele sabe de tudo? E ao mesmo tempo ele não sabe de todas as coisas. E aí quando eu olho para a grandiosidade do Senhor, é como se eu estivesse olhando para um grande ChatGPT eterno, divino, espiritual, que sabe de todas as coisas, que responde todas as coisas, mediante a vontade dele. E essa comparação é só para a gente entender que Deus, ele sabe de tudo, literalmente de tudo. E ainda nessa admiração do apóstolo Paulo sobre a grandiosidade de Deus, ele continua dizendo, quão insondáveis são os seus juízos. Olha, como é que a gente pode compreender o juízo do Senhor? Ele que é o justo juiz, ele que é fiel para cumprir aquilo que ele diz. Como é que a gente pode compreender nós perdidos nos nossos delitos e pecados, a humanidade que já não tinha mais jeito, que já não tinha mais salvação, uma humanidade que não merecia e não merece nada do que a gente tem. Na verdade, a gente merecia somente uma condenação. A gente merecia ser queimado mesmo por tudo que a humanidade fez e faz durante todo o percurso da história. Mas aí, de uma maneira inexplicável, o Senhor, ele olha para nós e diz, filhos, o pecado de vocês estão perdoados. Levanta-te, segue aí o teu rumo, porque a tua fé te salvou. Como é que pode compreender isso? Alguém que não merecia a salvação, alguém que merecia de fato o juízo do Senhor para condenar, mas o Senhor olha e diz, não, eu vou perdoar esse povo, eu vou fazer um plano para perdoar esse povo. Porque muitas vezes a gente olha e acha que o universo está perdido assim, que as coisas elas vão acontecendo e vão andando, e quando o homem caiu lá no Éden, no Jardim do Éden, a gente acha que Deus ele não sabia que o homem iria cair, mas na verdade Deus já tinha até um plano para fazer quando o homem caísse. Olha que Deus perfeito e grandioso. Deus ele nunca foi pego de surpresa. Quando Satanás ele se rebelou contra o Senhor, Deus ele não foi pego de surpresa. Da mesma forma, quando Eva come do fruto, oferece a seu marido Adão, e ele também come do fruto, Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano para salvar a humanidade. Mas como pode, se a gente não merece essa salvação? Porque seria bem mais fácil olhar para nós, Deus olhar para nós e direto condenar a gente para o inferno. Seria bem mais fácil ele olhar para a humanidade e dizer, vocês estão perdidos aí, vão-se embora aí queimar no inferno, que vocês estão me dando muito trabalho. Seria muito mais fácil ele fazer tudo isso. Mas por que ele decidiu salvar a humanidade? Que Deus injusto seria esse, que salva um pecador? E olha como nós olhamos para Deus e muitas vezes, talvez a gente não fale com as nossas palavras, mas a gente age de uma maneira culpando Deus por algo que tem acontecido, achando que Deus ele é injusto por determinadas situações, de olhar para um criminoso, por exemplo, um estuprador, alguém que assediou mulheres, sei lá, que matou crianças, que roubou uma fortuna. Olha, o pior pecador, o pior criminoso. Que Deus injusto é esse que vai salvar esse homem? Que vai levar esse homem para
glória, para o paraíso junto a Ele. Olha, quando nós olhamos e dizemos a Deus que Deus ele é injusto por salvar um criminoso como esse, nós também estamos dizendo que Deus ele também é injusto por salvar você ou a mim, que somos mentirosos, fofoqueiro, que a gente gosta do que não presta. A gente olha para as pessoas, para um criminoso como esse, e nós achamos que somos mais merecedores da glória de Deus do que esses criminosos que, por exemplo, estão nos presídios. Mas, meu irmão, a mesma gota de sangue que foi derramada na cruz do Calvário por mim e por você, também foi derramada por esses criminosos. Como pode ser Deus tão justo que faz um plano perfeito para salvar até o pior dos pecadores? Paulo ele segue dizendo nesse hino de louvor: inescrutáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os caminhos do Senhor. E a palavra inescrutável, talvez uma palavra que não é tão comum no nosso vocabulário, mas ela vem no sentido de não deixar rastros, ou seja, algo impossível de se investigar. E aí, trazendo uma ilustração para melhor compreensão da gente, por exemplo, quando um caçador, quando um homem ele vai caçar um animal, o que é que ele faz para caçar esse animal? Ele precisa de alguns rastros, ele precisa de pegadas no chão, de um canto, de que o animal ele se mexa ali entre a moita, né, para que ele possa caçar esse animal. E algo inescrutável seria justamente algo que não deixa rastros, algo que não dá muito sentido assim de direção, que seria impossível de decifrar. O caçador ele simplesmente não vai olhar para o meio da moita e dar um tiro no escuro e dizer assim: vou caçar e vou achar aqui, sei lá, um preá. Pronto, peguei um preá, um tiro no escuro. Não é assim. Ele precisa de um rastro, ele precisa seguir algo. E essa palavra inescrutável, ela traz justamente esse sentido. É algo que não tem rastro, é algo que é indecifrável, que é impossível de investigar. E é exatamente assim que Paulo ele classifica os caminhos do Senhor, como algo indecifrável, como algo que desafia toda a lógica, todo o entendimento humano, que não há simplesmente um passo a passo do que fazer para entender os caminhos do Senhor. Os caminhos ditos por Paulo, esses caminhos que a gente tanto fala sobre o Senhor, nada mais são do que os métodos utilizados por Deus durante toda a história para cumprir o seu grande plano de salvação para a humanidade. Os caminhos esses de salvação, esse grande plano, muitas vezes a gente olha e diz: meu Deus, o que é que Deus está fazendo? Por que tantas coisas estão acontecendo? Mas na verdade nada fugiu da ordem do Senhor. E quando a gente olha o profeta Isaías, lá no capítulo 55, no capítulo 9, no versículo 9, Deus ele diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, é um Deus que tem algo muito maior do que tudo que nós poderíamos imaginar. E eu digo isso porque ao longo da humanidade, o plano de Deus ele foi acontecendo, o plano para salvar a humanidade ele foi acontecendo, né, e foi sendo dirigido ali pelo Espírito, mas a humanidade ela não compreendeu o pacto que Deus fez com Abraão. A humanidade ela não entendeu as leis direcionadas, entregues a Moisés ali no monte. A humanidade ela também não entendeu o porquê dos sacrifícios de animais. A humanidade não entendeu a vinda dos profetas, por isso que matou os seus profetas. A humanidade não entendeu e não recebeu o próprio Deus quando ele se encarnou aqui na terra. A humanidade não percebeu o túmulo vazio ao final do terceiro dia. Não entendeu
a vinda do Espírito e a forma como o Espírito rege todas as coisas. E ainda hoje, a humanidade continua sem entender que Deus tão grande é esse, de que modo funcionam os caminhos do Senhor. É isso que Paulo, ele fala sobre os caminhos, sobre a sabedoria, sobre o juízo de Deus. Como podemos compreender esses caminhos? Entrando na segunda parte dessa doxologia, desse hino de louvor, entramos na parte onde Paulo ele reconhece a supremacia de Deus. E depois da gente ter visto que nada é possível de compreender a Deus, Paulo ele faz um novo questionamento a respeito da sua supremacia. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E Paulo, nesses versos, ele faz alusão também ao profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 13, quando ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Olha, será que existe alguém no mundo, algum homem, um homem sequer, que poderia entrar na mente do Senhor para saber como ela funciona? Não tem. Não tem um homem sequer que já entrou e que já compreendeu a mente de Deus. Ainda que a gente revirasse tudo ali, a gente não encontraria um homem sequer. Não tinha ninguém ali na criação, sentado numa grande mesa com o Pai, o Filho e o Espírito, dizendo: eu acho que os animais deviam ser feitos assim, eu acho que a árvore devia ser dessa forma, devia ser verde, o mar devia ser azul. Não tinha ninguém dando pitaco ali na criação, dizendo o que era que Deus ele precisava fazer ou deixar de fazer. Então, por que, compreendendo a grandiosidade do Senhor, ainda assim, nós, seres humanos limitados, queremos dar pitaco nos planos do Senhor para as nossas vidas? Não adianta você dizer que não faz isso, que não dá pitaco, porque todos nós fazemos. A todo instante a gente quer tomar as rédeas das nossas vidas, como se a gente soubesse de alguma coisa, como se a gente soubesse fazer alguma coisa, e a gente ainda tem a cara de pau de olhar para Deus e de ficar com raiva dele, quando as coisas não são como a gente gostaria. A gente ainda tem o olhar presunçoso de dizer a Deus que não está satisfeito com o plano dele, porque não foi como a gente queria. Olha que audácia da humanidade, que audácia de alguém que não consegue compreender a mente do Senhor. O Senhor, ele não precisa de conselheiros. E quando a gente começa a dar pitaco ali no que Deus ele precisa fazer ou deixar de fazer na nossa vida, é óbvio que a gente vai se frustrar com aquilo que não acontecer conforme a nossa vontade. Quantas pessoas eu conheço que já abandonaram a fé, que já deixaram de lado os caminhos do Senhor, a igreja, porque simplesmente Deus ele não cumpriu aquilo que essa pessoa queria. Olha como a gente é egoísta. A gente só pensa em nós mesmos. Mas como é que eu posso questionar a um Deus que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares e que pode fazer tudo o que Ele quiser? Como eu posso questionar? Como é que eu posso julgar e condenar esse Deus que você não entende os seus planos? Como é que eu posso olhar para Deus e dizer: Deus, tu não está entendendo aqui o rumo da minha vida, né? Eu queria seguir assim, eu queria fazer tal coisa, tu não está compreendendo, talvez tu não exista, ou talvez tu seja um Deus mau, um Deus carrasco, somente porque talvez Ele não trouxe uma cura para algum ente querido que nós gostaríamos. Talvez porque Ele não nos deu a aprovação no vestibular que a gente queria, ou aquela promoção dentro do nosso trabalho. Talvez a gente se revolte contra Deus somente porque dentro da nossa fábrica de pensamentos e de sonhos, a gente está tão preocupado com aquilo que é material, com aquilo que é carnal, que a gente esquece de ouvir e de tentar compreender o que se trata no mundo espiritual.
E olha, Deus ele não está aqui para realizar os nossos caprichos. Deus ele não está aqui para fazer aquilo que eu mando ele fazer. Deus ele não precisa de conselheiro. Deus ele nunca foi surpreendido e ele nunca perdeu o rumo da história. Sendo assim, o seu plano ele é perfeito e ele não está perdido dentro do seu plano. O que cabe a nós é confiar que sim, Deus ele continua operando no nosso meio. Chegando no terceiro ponto que Paulo ele traz nesse hino de louvor, trata-se a respeito da graça do Senhor. Uma graça que é incondicional. Uma graça que não tem por que negociarmos com Deus. E quando o apóstolo diz, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Dessa vez, Paulo está fazendo uma alusão a Jó, no capítulo 41, no verso 11, quando ele diz, quem primeiro deu algo a mim, o Senhor está falando isso, quem primeiro deu algo a mim, para que eu tenha que lhe retribuir? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Eu vou repetir. Pois o que está debaixo dos céus é do Senhor. Meus irmãos, não há nada que nós possamos dar a Deus que primeiro Ele já não tenha nos dado. Na verdade, não há nada que nós possamos dar a Deus que primeiro já não seja dele. Tudo que a gente dá, tudo que a gente oferece ao Senhor, na verdade já é dele. E no quesito salvação, se um dia nós estaremos no céu ao lado de Jesus e entoando louvores junto com os anjos, não é por nada que eu tenha feito, não é por nada do que eu mereça, mas é tão somente por quem Ele é. A gente é tão egoísta que quando a gente diz, a gente vai ser salvo, né? Nós somos salvos, porque Deus Ele me ama. A gente é tão egoísta que a gente ainda coloca a gente nessa situação. Deus me ama e por isso eu vou ser salvo. Meu irmão, a gente vai ser salvo por quem Ele é, porque Ele é o próprio amor, e sendo o próprio amor, é claro que Ele vai amar os seus filhos. Mas isso não se trata sobre nós, sobre quem nós somos, mas se trata de quem Ele é, e é por isso que Ele vai salvar a humanidade, aqueles que se arrependerem dos seus delitos, dos seus pecados. Isso implica diretamente na forma que nós passamos a viver quando entendemos isso. Quando a gente entende que nada depende de nós, que nada é por nosso mérito, é óbvio que isso vai mudar a nossa forma de viver. Depois de saber do grande amor do Senhor, como é que eu posso viver de uma outra forma que não seja para glorificar ao seu santo nome? As obras boas que nós fazemos são consequências da nossa fé e tudo aquilo que o Senhor, que o Espírito, Ele já restaurou dentro dos nossos corações. E olha, diferente dos ídolos pagãos, que você precisa fazer algo para receber algo em troca, alguma recompensa, Deus Ele não precisa de nada que tenhamos a oferecer a eles, porque Ele é soberano, Ele é autossuficiente, Ele existe por si mesmo, Ele não precisa de nada para existir a não ser Ele mesmo. Quem poderia dar a existência de todas as coisas, senão o Deus que criou todas as coisas? E reconhecendo isso, só nos resta chegarmos até Ele com um coração humilde, reconhecendo a nossa pequenez e dizendo que de fato nós precisamos do Senhor para vivermos. Somos nós quem precisamos da sua sabedoria, somos nós quem precisamos do seu perdão, somos nós quem precisamos dos seus conselhos. Nós precisamos que Ele nos dê a vida e tudo aquilo que é necessário para sobrevivermos. É isso que Paulo está dizendo nesses versos. E já agora adentrando a parte final desse hino de louvor, Paulo ele diz que todas as coisas são por Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Paulo ele trata isso reconhecendo, dizendo, eu entendi que não dá para entender a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Eu compreendi que a mente de Deus, ela é incompreensível. Eu entendi que o juízo do Senhor talvez não faça sentido para a gente.
Eu entendi que Deus ele não precisa de um conselheiro. Eu entendi que esse Deus, ele é potente, ele é poderoso, ele não precisa receber nada em troca. E tendo entendido isso, agora eu digo que por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. É com esse reconhecimento que a gente chega no último ponto dessa mensagem. Depois de exaltar todos esses tributos do Senhor e de reconhecer o seu tamanho perante Ele, Paulo ele conclui dizendo isso. Porque não é possível, depois de nós meditarmos nessa palavra e de entendermos que de fato a gente não consegue compreender o tamanho da grandiosidade de quem Deus é impossível que você saia daqui, que eu saia daqui, ainda achando que o mundo gira em torno de você. Será que você ainda não entendeu que os planos do Senhor, que a sabedoria do Senhor, ela é maior e transcende toda e qualquer coisa? Se você entender isso, você vai compreender que o mundo ele não gira em torno de você. Meu irmão, quando eu leio essas palavras de Paulo, eu me constranjo, e talvez seja por isso que esse é o meu versículo preferido, e é o versículo que mais mexe com o meu coração. E eu me segurei para não chorar quando eu li esses versos, porque a gente não passa de uma poeirinha no meio do universo. Quando a gente olha a grandiosidade desse Deus, é como se a gente fosse uma poeirinha ali na praia, perdida, que se a gente soprar, passou e pronto, ninguém sabe mais onde é que está. É essa a grandiosidade do Deus que a gente serve. Paulo, ele entende isso. E por isso que ele exalta ao Senhor. Como não amar um Deus que, apesar de todas as coisas, um Deus que está olhando para todo o universo. E eu estava até conversando com o João Paulo, acho que foi sexta-feira, e a gente falando, meu Deus, como é que a Terra fica suspensa ali no universo e ela não cai? E aí eu disse a ele, às vezes quando eu começo com essas paranoias, eu só digo, eu sei que é a mão do Senhor sustentando todas as coisas. E olha, esse Deus que está sustentando todas as coisas, Ele ainda assim vem aqui para falar comigo e contigo. Mesmo a gente sendo essa poeirinha, e não é melhorando a situação do homem, mas mesmo a gente sendo esse pó no meio do universo, ainda assim, Deus, com tantas tarefas que Ele tem durante o seu dia, trazendo para o entendimento humano, mas ainda assim, quando você fecha os seus olhos e abre o seu coração, é esse mesmo Deus que se senta do teu lado e que cuida de você. É esse mesmo Deus que te protege, é esse mesmo Deus que não te deixa sozinho em nenhuma situação. É esse mesmo Deus que te diz que tem jeito para a sua vida. É esse mesmo Deus que te diz que não, as coisas não estão perdidas, porque Ele nunca perdeu o rumo das coisas. Está tudo aqui, na palma da mão de Deus. Como não glorificar a esse Deus? O Senhor Deus que é a origem, o meio e o fim de tudo. Tudo vem dele, Ele é o Criador, Ele é a grande essência do mundo. Tudo acontece por meio dele, porque é Ele quem governa todas as coisas. E o propósito final da criação, da redenção e de toda a existência, nada mais é do que para a sua glória. Paulo, ele diz o seguinte lá em Coríntios: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. É isso que o apóstolo Paulo fala, e é isso que nós precisamos compreender, porque a história das nossas vidas nunca foi sobre quem nós somos, sobre o que podemos fazer, sobre os nossos méritos, sobre a nossa força, sobre a nossa sabedoria. Nunca foi. Na verdade, sempre foi sobre o autor e consumador da nossa fé.
A nossa história, a nossa vida sempre foi sobre Jesus Cristo. E é isso que eu falo todas as vezes que eu posso testemunhar a minha história. Eu digo, isso aqui foi o que eu vivi, isso aqui foi o que eu passei, isso aqui é o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Mas isso aqui nunca foi sobre mim, nunca foi sobre Carlinhos, nunca foi sobre a força que Carlinhos tem, nunca foi sobre como Carlinhos consegue enfrentar o câncer, como Carlinhos consegue enfrentar as situações, mas sempre foi como Carlinhos é sustentado pelo meu pai. Nunca foi sobre aquilo que eu consigo fazer, mas é sobre quem me sustenta. É por Ele que eu vivo, é por meio dEle que eu sou sustentado, e é para Ele que é o final de todas as coisas que acontecem na minha vida. E um dia, quando eu der o meu último respiro, meu último minha última, um respiro mesmo, é para Ele que eu vou dar todas as glórias. É para Ele que eu vou dizer, Senhor, foi difícil, mas está aqui. Eu espero ter glorificado o Teu nome. Esse tem que ser o nosso desejo. A gente tem que parar de olhar para o nosso umbigo e dizer, eita, eu sou o coitadinho porque eu estou com câncer. Eita, as pessoas têm que me entender porque eu estou passando por isso. Obviamente usando o meu exemplo, o meu problema, mas você sabe onde você se vitimiza. A gente tem que parar de tanto mimimi, que a gente tem que olhar para Deus e dizer, realmente, Senhor, é por Ti que eu estou aqui. E se não fosse por meio de Ti, não tinha Carlinhos no meio do mundo, não tinha essa poeirinha no meio do mundo que um dia vai passar, mas Ele permanecerá. Um dia todos nós voltaremos ao pó da terra que foi de onde a gente saiu, mas Ele permanecerá, porque Ele é eterno, porque Ele é poderoso, porque Ele é supremo e Ele é soberano. Esse é Jesus Cristo. É esse Jesus Cristo que tem trabalhado na minha vida e que tem ditado o rumo da minha vida. E é esse Jesus Cristo que quer ditar o rumo da tua vida. Esse Jesus Cristo que não dá para compreender a sua sabedoria, o seu conhecimento, não dá para entender a sua mente, mas dá para confiar que Ele é perfeito, que Ele é soberano e que Ele não perdeu o controle de nada na nossa vida. É esse Jesus Cristo. E não é porque eu estou com câncer que Ele perdeu o controle da minha vida. Muito pelo contrário. E é por isso que eu digo, glórias ao Senhor por todas as coisas. Jesus, Ele continua sendo bom. Ele é poderoso, Ele é fiel. E eu tenho certeza que ao final de todo esse processo que eu tenho enfrentado e dos processos que você tem vivido também, a gente vai poder olhar para Deus e dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado por não me deixar sozinho mediante tudo isso. Mas compreenda, não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. E para isso eu queria, se você pudesse baixar a sua cabeça, eu queria orar para a gente finalizar essa mensagem. Senhor Jesus, nós compreendemos, Pai, que o universo ele não para que a gente possa fazer os nossos caprichos. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu não és um gênio da lâmpada para fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. A gente reconhece, Senhor, que não tem como a gente entender e compreender a Tua mente. Não tem como entender o Teu juízo. Como é que pode? Como é que Tu vai salvar uma humanidade perdida? Por que Tu enviasse o Teu Filho para morrer numa cruz, para salvar pecadores como nós? Não dá para compreender, Senhor. Não dá para compreender, mesmo depois de termos Te traído tantas vezes, ainda assim Tu continuar nos amando. Como é que eu posso compreender a esse Deus que tudo sabe, a esse Deus que está em todos os lugares e que pode todas as coisas? Como é que eu posso compreender, Senhor,
a tua existência. E mesmo sem compreender, Senhor, é pela fé que nós cremos que sim, Tu és real, que sim, Tu dita o rumo da humanidade, que sim, na forma incompreensível que Tu és, ainda assim, Tu és perfeito. E nada que a gente venha a dizer, venha a questionar, irá apagar a Tua glória, o Teu poder. Muito obrigado, Senhor. De fato, essa história ela não é sobre nós. Ela é sobre o Teu poder. Ela é sobre o Teu Filho, o Teu Espírito, que sustentam todas as coisas. E é por meio da Trindade, é por meio do Pai, do Filho e do Espírito, que a gente te ora, que a gente te agradece, em nome dos três. Amém. Louvemos ao Senhor.